Marcos 6, de 1 a 6, assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-os se maravilhavam, dizendo: de onde vem este Jesus? Que sabedoria é esta que lhe dá? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Todos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. A igreja pode assentar-se? No texto anterior, Jesus é abordado por um homem chamado Jairo, o principal da sinagoga. Sinagoga e Jesus não se davam muito bem. Mas Jairo, apesar de ser o principal da sinagoga, um dos principais da sinagoga, vai até Jesus e chega para Jesus e diz: mestre, a minha filha está doente, vem curá-la. E Jesus vai com ele. E seguindo aquele cortejo, aquela procissão, alguém encosta em Jesus, ele diz: alguém me encostou. E os discípulos dizem: mas está todo mundo te encostando. E Jesus diz: alguém me encostou especial, porque de mim saiu o poder. E de repente surge uma mulher trêmula que conta para Jesus que ela tinha um fluxo hemorrágico, um fluxo de sangue há mais de 12 anos, que já tinha gastado todo o dinheiro e não tinha conseguido a cura, mas ela sabia que se encostasse em Jesus poderia ser curada. Só tinha um problema: a lei dizia que durante o período das regras a mulher era impura e tinha que ficar isolada. Há 12 anos essa mulher tinha que isolar-se, mas ela fura todas as expectativas, passa encostando em todas as pessoas para encostar em Jesus, e ela pensa que vai embora sem ninguém perceber, mas Jesus diz: não, eu quero conhecer. E ele olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste mal. E Jairo olha aquilo e diz: meu Deus, parou tudo por causa de uma mulher que ninguém dava nada, doente, mas se a curou, pode curar minha filha. E Jesus chega na casa de Jairo, na porta já tem aquela meia dúzia de Zé do Caixão ali, aqueles indivíduos que só ficam o tempo todo ruminando mal e dizem o quê? Ó, compadre, filha já morreu. Traiu a sinagoga chamando esse aí? Precisa mais incomodar esse mestre. Não, a menina já foi, ó. Se estivesse aqui, estava com a sua filha, mas foi buscar milagreiro, ela morreu já. E Jairo se desespera e Jesus olha para ele e diz: não temas, creia somente. E Jesus dá uma aula. Entra com o pai e chama 3 discípulos. E desses 3 discípulos deixa com o pai e entra sozinho na câmara onde estava a menina. Por que uma aula? Porque quando Dorcas em Atos morre, Pedro faz exatamente o que aprendeu com Jesus nesse momento. É pouca gente. E quando chegar um momento específico, é só você. É o que Pedro faz com Dorcas. Jesus chega para a menina e diz: ela não está morta, ela só está dormindo. Talitá cumi, menina, levanta-te. E ela se levanta e começa a correr. E todos os discípulos ficam assim: gente, nós acertamos, finalmente surgiu um homem bom, é agora, é daqui para frente. Depois ele vai parar com esse negócio de milagre e vai fazer o que interessa: mudar o cenário político, destituir o imperador, a derrocada de César, o resgate de Israel, a maior nação de todos os tempos. O trono de Davi será novamente a referência no mundo do que é o poder de Deus através de nós, os judeus. E estão todos confiados nisso. Até que, começa o capítulo 6, o verso 1. Tendo Jesus partido dali de onde? Daquele contexto lá de Jairo. Foi para a sua... O homem vai jogar aonde agora? Vai jogar em casa.
Ah, meu amigo. E ainda tem uma coisa. E os seus discípulos ainda vai levar com ele a sua torcida. Ele vai jogar em casa com a torcida dele. Imagina os discípulos. Finalmente nós vamos ver de onde ele veio. Finalmente, se na terra dos outros o homem faz e acontece, na terra que é dele. Esse deve estar fazendo milagre desde pequeno, rapaz. Vai ver só como é que a gente vai ser tratado que nem rei lá. Nós vamos fechar com o certo. Nós vamos chegar com o homem. Ah, meu amigo, nós vamos para a terra do homem. E o homem falou que nós vamos para a casa dele. Tu imagina o palácio. Tu imagina as pessoas que estão lá para servir. O Messias. Você não lembra a história de Davi como é que era? E Salomão. Dizem que ele é solteiro, mas não quer dizer que não tenha pretendente. Vendo que nós estamos com ele, vamos lá, minha gente. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Curou a mulher hemorrágica, curou a filha de Jairo. Agora ele volta para a terra dele. É sempre assim, é da terrinha de onde a gente vem que nós ascendemos ao poder. É agora. Chegando o sábado, o dia da religião, passou a ensinar aonde? Com a carta, com as costas fechadas, referendadas por quem? Seu Jairo. Na terra dele ele chega e depois de curar a filha do principal da sinagoga, ele vai ensinar. E muitos, ouvindo, se maravilhavam dizendo, e essa tradução não nos ajuda, porque só na versão revista atualizada, talvez na corrigida, tem esse termo maravilhar-se, que para nós é ficar espantados no sentido positivo. Mas o termo original é obstáculo. Não é uma maravilha no sentido de ser algo bom, é uma maravilha de ser algo que não se esperava. É maravilhoso porque não é comum. Eles ficaram revoltados, tanto é que Jesus está ensinando e eles dizem o quê? De onde vem a estas? Que sabedoria é esta que lhe foi? E como se fazem tais maravilhas por suas? Aí começam a achar que o desclassificam. Não é este Em Marcos, Jesus é o carpinteiro. Filho de quem? Em Marcos ele é filho só de Maria. Depois em Mateus é filho de Maria e José. Depois em Lucas, José também é o carpinteiro. Vejam, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele e achavam aquilo o maior absurdo. O que ele está falando? Quem que ele pensa que é? Não é daqui, rapaz. Homem que não tem nem pai. O homem que tem um monte de irmão aí que todo mundo conhece até pelo nome. Tem um monte de menina aí que diz que é irmã dele. E como é que ele vem aqui fazer uma coisa dessa? As pessoas dizem que ele faz milagre. Te viu crescer aqui, rapaz. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua... Imagina os discípulos olhando as pessoas e dizendo assim: eles não estão entendendo, eles não estão percebendo o que eles estão fazendo, não. Isso é um absurdo o que eles estão fazendo. Eles estão destratando o homem na casa dele. Vocês vão ver um raio de fogo que vai vir aqui. Vamos até sair daqui, que se esse homem se irá, nunca vimos, mas se ele se irá, não vai ficar um. A palavra do Senhor diz, e olha só que coisa interessante, não pôde fazer ali, verso de número 5, não pôde fazer ali o quê? Nenhum, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as... Queridos, na nossa vida, tudo que nós queremos é aquele milagre. E há momentos da nossa vida, coisas que nós passamos, que só pode ser um milagre. Nós pedimos o tempo todo a Deus o milagre. Pedimos, queremos, clamamos, imploramos pelo milagre. E a Bíblia diz que Jesus estava em casa.
vendo aquele monte de gente doente, acabada, cansada, aquelas fragilidades emocionais, aquela tristeza, aquela prostração, pessoas enfermas, com a mão ruim, com o pé ruim, com a perna ruim, leproso, tripudo, tudo. E a Bíblia diz que Deus, na sua casa, não pôde fazer ali milagres. Por quê? Verso de número 6. Admirou-se, e é outro termo que não nos ajuda, que no original, uma melhor tradução para nós compreendermos o original seria: Jesus ficou escandalizado pela falta de fé deles. Esse texto nos ensina umas lições muito importantes. Pedimos um milagre, queremos um milagre, acreditamos em Deus. Só que tem uma coisa: nós achamos que temos que entender o processo. De onde vem? Está de acordo com nossos ritos? Está de acordo com o que nós acreditamos? É segundo a nossa vontade? É o Kairos? É o Cronos? É o Chames? Está tudo dentro de uma organização própria para emergir e eclodir? Como essas coisas foram ensinadas, ou quem está trazendo isso? Em outras palavras, ali estavam pessoas doentes e enfermas. O ambiente era religioso, para não dizer espiritual, era uma sinagoga. Ali estava o arquétipo do Messias presente. Mas as pessoas queriam o quê? O controle do processo. Se Deus tiver de me curar, Ele vai me curar desse jeito aqui, ó. Se Deus tiver de fazer, Ele vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Foi assim com meu pai, foi assim com meu avô. Se Deus for fazer um milagre, Ele vai fazer, mas Ele vai fazer da seguinte forma. E a Bíblia diz que todas as vezes em que Deus está presente, disposto a fazer milagres, mas nós queremos controlar o processo, sabe o que acontece? Tudo menos o milagre. E se as pessoas se escandalizam de Jesus, Jesus fica escandalizado da falta de fé. Você consegue imaginar Deus totalmente totalmente carregado, emanado de amor, jogando em casa junto dos seus discípulos, e Deus ficar perplexo, porque a obra da sua criação não acredita que é Ele que está ali? E Deus se escandalizar, de Deus botar a mão no peito e ficar escandalizado de ver pessoas que estão doentes, fragilizadas, arrebentadas, mas elas querem controlar o processo. Deus sabe, e fala o seguinte: Deus sabe que eu só serei feliz se me acontecer isso, isso e isso. Todas as vezes que você quer controlar o que Deus vai fazer, ainda mais quando é milagre, vai acontecer tudo, menos o milagre. Está aqui, ó. É Ele encarnado aqui falando isso, aqui no texto. Contudo, e aí talvez você se pergunte, o que nos resta quando as pessoas não creem? Eu quero um milagre na minha casa, mas quem está na minha casa não acredita. O que eu posso fazer? Faça como Jesus. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas verso de número 6, o finalzinho. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a praguejar, a falar mal dos outros, a ter autocomiseração, a dizer que sinagoga não presta, ao dizer que o sistema religioso presente não prestava, a dizer que pessoas devem acreditar tão somente em Deus e não em homens. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas e o que ele fazia? Ensinava. A igreja presbiteriana é uma igreja cuja ênfase é o ensino. Não é à toa que a maior faculdade particular da América Latina pertence à igreja presbiteriana do Brasil.
Você chega na igreja, a primeira atividade que você tem é uma escola bíblica. Você tem um culto onde o indivíduo, se quiser, pela nossa tradição, se veste togado, como aquele que cursou o ensino superior, é o docente apto a ensinar. Toda a nossa liturgia gira em torno do ensino. Você ensina as crianças a serem tratadas de forma digna. Você as ensina como se deve orar. Você as ensina o respeito às professoras. Você as ensina o cavalheirismo. Damas primeiro, depois os rapazes. Você ensina a quem dá honra a honra. Chama os diáconos. A igreja presbiteriana é uma igreja de ensino. Dificuldade nossa: quem quer aprender? Quem quer estudar? E quem gosta de dar aula? Nós não queremos aprender, nós queremos controlar o processo. Nós falamos professoralmente das coisas sem nenhum regimento na mão, sai da nossa cabeça. É isso, nós somos seres humanos. E eu quero dar um testemunho breve a vocês sobre como é a tentação de controlar o processo. Nessa história mais recente com nossa vovó enferma, chegando no hospital e ficando ali e vendo Gleice chorar, vovó internada, eu comecei a pensar como seria interessante se os hospitais tivessem uma sala para oração. Como seria interessante se tivesse uma ala para cada religião, porque nesse momento o que importa é o conforto da pessoa, depois é o depois. Como seria interessante se as pessoas fossem acolhidas. E comecei a praguejar no meu interior, impotente em poder fazer alguma coisa para a vovó, comecei a praguejar em meu interior sobre como os cristãos não se reúnem para fazer o bem a quem é de direito. Digo, reafirmo e repito, clamam por avivamentos só em 4 paredes, em ar-condicionados, em Instagram, etc. e tal. Mas em termos práticos, tive fome, me deste de comer, sede, dá de beber, nu, abrir teu armário, separar a roupa que tu não usa, fica nessa eterna promessa, vou engordar, vou emagrecer, vou usar, não vou usar, e as pessoas passam necessidade. Visitar, receber em casa, isso não dá ibope, isso não rende livro, só rende eternidade, mas a eternidade não é agora, então a gente não quer. Eu ficava imaginando se as igrejas se unissem para pleitear espaço, se as igrejas se unissem, pensei até em fazer uma carta, mandar para o hospital, perguntando se podia ceder à igreja da Tijuca, quem sabe uma meia porta, um meio varal, com apenas uma cadeira, uma mesa, quem sabe um mini genuflexório para a gente poder ajoelhar, orar com a pessoa, por mais que seja a Casa de Portugal, local católico, mas estudei no Sagres, então contexto a gente tem, tentar ver alguma coisa. E vi as portas todas fechadas. E até o ponto que eu comecei a imaginar, será que Deus não quer que a gente trabalhe aqui? Por que essas portas se fecham se a coisa é boa? Até que no domingo passado, tivemos esse colóquio, que eu já narrei aqui de outra feita, com a equipe médica. E onde eu até pensei, meu Deus, ninguém xingou, ninguém mentiu, mas fui homem e minha mulher foi muito mulher. Não sei se nos dias de hoje como eles encaram isso, mas o bicho pegou. E fiquei pensando, será que eles vão achar que isso é mau testemunho? Nos dias de hoje tudo pode ser. E aí de repente a mulher que estava acompanhando a paciente do leito ao lado, no final do nosso papo, disse o seguinte, olha, eu quero dizer uma coisa, eu endosso tudo que esse casal falou aí, porque a minha mãe está nesse estado aqui, eu não vejo melhora. Eu disse para ela, senhora, nós estamos tão mexidos, a senhora fica à vontade, o que a senhora quiser falar, eu endosso a senhora também, depois eu dou meu nome, meu RG, meu telefone, quiser fazer processo aí contra o juiz, fica à vontade, sou testemunha, sou tudo, mas agora eu não tenho condições não, que está puxada, tem que buscar minha mãe, minha filha, mas, por favor, e saímos. Quando chegou no dia seguinte, onde eu entrei até meio ressabiado, aí nós vimos o oposto, a família da paciente ao lado questionando a equipe médica. E uma das pessoas da família chegou até mim e falou, vocês são os parentes dessa vovó? Eu falei, somos.
a minha tia esteve aqui ontem e falou de vocês. Falei, ai meu Deus. Tivemos uma situação um pouco, não constrangedora, mas também não tão delicada. E ela disse, não, a minha tia falou que nós tínhamos que falar igual a vocês ou mais ainda, porque vocês são evangélicos, mas eu não sou. Com vocês mesmo, eu tô aí também, endosso, assino, tô nem aí. Quero ver todo mundo curado. Ato contínuo. No outro dia, você já não via tão mais a equipe, porque familiares começaram a vir para poder começar a conversar com a equipe, nos mesmos termos. E ato contínuo, vendo aquilo, chegava um e outro, vocês são daquela senhorinha lá do final? Sim. Vocês são evangélicos? Sim. Eu também sou. Pode fazer uma oração? Claro, a gente está aqui para isso. Tudo que a gente quer é orar pelas pessoas. E aí vem, e você começa a orar pedindo da família. E aí a faxineira, que muitas vezes, tadinha, concentrada somente no seu trabalho, trabalhando ali com tantas coisas, ela para a vassoura. Enquanto tem a oração, ela recita um texto bíblico. E aí você vê o paciente no outro canto dizendo, amém. E aí vem outro e diz, eu não sou evangélico, mas eu quero dizer a vocês que, desde que aconteceu aquele negócio, que eu soube que teve um negócio aí, não sei o quê, a minha mãe voltou a ter vontade de viver, porque ela viu carinho, alguém brigando por outra pessoa. O que vocês fizeram lá, vocês podem fazer aqui, o que é uma reza? Digo, claro. E começou essa visita informal, por pedido de quem está vendo passar. Sem pastor, está vestido de pastor, mas a pessoa é daquela senhora, pode aqui fazer uma oração? E me lembrei desse texto, que ia cair hoje, onde todas as vezes que você quer controlar o processo, não tem milagre. Mas a língua fala, a conduta mostra. E na conduta de defender o direito da vida, que hoje também está em baixa, as pessoas começaram a acender a ideia de que o principal ali é a vida. E que deveriam fazer tudo pela vida, a começar de uma oração por alguém que sabe orar. E aí a paciente ao lado, que estava totalmente desenganada, largada, que a família chegou no dia seguinte, teve aquele papo. Hoje a gente tem a liberdade de chegar e falar, bom dia, dona Vilma, tudo bom com a senhora? Oi, vovó Irene, Gleice fica com a Irene, eu vou ali na Vilma, falo um pouquinho, vou na Irene, Gleice vai na Vilma, fala um pouquinho. Aquele diálogo entre as famílias, a troca de informações. Mas tudo começou quando um belo dia, eu não quis mais controlar processo. Eu quis resolver o que tinha que resolver. E estar sensível a entender o que precisava ser feito. O que tem acontecido essa semana naquele hospital, sobre a minha ótica de quem está ali há 2 meses, só de ver as pessoas se tratando como iguais e buscando melhorar e pedindo oração, isso para mim já é um milagre. E quando que o milagre ele acontece? Aí sim, prepare o terreno para o milagre acontecer, igual Jesus fazia, ensinando. Não deixe de ter seu culto doméstico, não deixe de sentar com seu filho no colo com a palavra de Deus. Ensine o tempo todo, professor o tempo todo. Não deu para fazer com os filhos, mas tem neto, ensina teu neto, é netinho no colo e Bíblia na mão, ensina o tempo todo, porque de uma hora para outra na cabeça da criança, tudo aquilo começa a fazer sentido, mas só faz sentido se estiver dentro da cabeça, se não estiver, não há sentido nenhum. Ensino. Impediram Jesus de realizar milagres pela falta de fé. O que ele faz? Começa a ensinar. É o ensino, queridos. Por isso que a igreja presbiteriana nunca pode deixar de prestigiar o ensino em detrimento de todo e qualquer modismo. Porque é o ensino que prepara o terreno e os nossos corações a termos sensibilidade de reconhecer o momento onde Deus está fazendo o seu milagre.
Amém, igreja?